Bom dia para todos, é muito bom estarmos juntos. Hoje quero partilhar uma palavra com vocês, estas verdades do Evangelho que nos fazem muito bem. Neste caso, falando sobre Romanos, a Epístola aos Romanos que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava em Coríntios e que, ao mesmo tempo, sempre com muito empenho e amor, ele olhava para a igreja em Roma e pôde dizer verdades incríveis. Daí que a Epístola aos Romanos, ela é sem dúvida um evangelho, o evangelho do Novo Testamento, da Igreja, após morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um evangelho que fala imenso sobre salvação, sobre o plano de Deus para o homem, sobre como todos pecámos e destituídos estávamos também da glória de Deus. É um evangelho que fala também que para Deus não há grego, nem há judeu. É um evangelho que foca a capacidade e o amor de Deus em amar a todas as pessoas sem exceção, como podemos ver ao longo dos textos de Romanos. E ele aqui também é um evangelho que fala, a Epístola aos Romanos, ela também foca a nossa necessidade de evangelizar, de falar ao nosso próximo do amor de Deus. E eu, como pastor Paulo Ferreira, aqui na cidade de Orem, em Fátima, quero transmitir esta pequena meditação, são poucos minutos, pois queremos alimentar a nossa vida e a vida de quem nos pode ouvir com este Evangelho. Por isso que ele diz ainda no capítulo 1, como base de introdução, que diz assim, o versículo de número 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente foi do judeu e também do grego, visto que com a justiça de Deus se revela o Evangelho da fé, e fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É realmente, se nós analisarmos todo o Evangelho, nós entendemos que a grande missão é, sem dúvida, o anúncio da Palavra de Deus, o anúncio da obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, isso eu prego, eu não tenho de que me envergonhar, porque realmente é o poder de Deus. Veja, pois não me envergonho do Evangelho. E se nós lermos o versículo de número 15, o anterior, ele diz assim: Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Quando ele estava em Coríntios a falar e a escrever esta epístola. Ele sempre desejou muito estar, porque a igreja de Roma, ela foi uma igreja muito conhecida, não só por causa da sua fé, pelo exemplo que eles, como podíamos ler logo na introdução da carta, isto ainda faz parte da mesma introdução, nós vemos como o apóstolo Paulo, ele tinha um enorme respeito e desejo de estar com estes irmãos em Roma. E ele queria explicar que para Deus todos são importantes, porque a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo é para todos. Por isso que ele diz que não há exceção de pessoas. E todos nós temos que entender, o versículo 2:11 deste livro, desta epístola, diz isso mesmo. Ora, porque para Deus não há exceção de pessoas. Deus não se importa se tu és branco, se tu és negro, se tu és de uma etnia, da etnia cigana, ou se és de outra etnia, de uma tribo de não sei quê. Deus, para ele, o importante é nós compreendermos o Evangelho. Por isso que a Bíblia é clara, não é? Quando Deus olha para cada um de nós e Ele tem um desejo enorme de nos ajudar. E no capítulo 3 do verso número 23, a Bíblia diz: Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou isto é, todos pecaram, e algumas traduções também dizem, e destituídos estão, ou separados estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente, não é a pagar. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, a nossa salvação tem a ver com a salvação, tem a ver com a graça, como diz Efésios 2, em que somos salvos pela graça, não é mérito nosso, porque senão íamos nos gloriarmos em nós próprios, que era mérito nosso. Então, que nesta manhã nós precisamos entender duas coisas muito importantes. É que Jesus te ama, tu és importante para Ele. Deus não faz exceção de pessoas. Não importa o estado em que te encontras, não importa os problemas que possas estar a viver, há uma coisa que é importante. Tu és importante, muito importante
para Deus, porque para Deus não há qualquer exceção de pessoas. Eu não sou melhor que tu e tu não és melhor que eu. Deus te ama da mesma maneira que me ama a mim. A única diferença que nós temos em relação a Deus, entre pessoas e pessoas, tem a ver com a nossa obediência. Aqueles que são mais obedientes terão, naturalmente, maiores benefícios. Porquê? Porque a obediência leva-nos, não é, a ter maiores acessos a Deus. Imagina uma pessoa completamente desobediente a Deus. Como é que Deus pode habitar? Porque a Bíblia Sagrada diz: se vós fizerdes a minha vontade, eu e o Pai faremos morada em vós. Deus não habita num coração desobediente. A desobediência nos separa de Deus, porque desobediência é pecado. Obviamente, quem vive na obediência à palavra de Deus, quem vive numa luta para se consagrar e se dedicar a Deus de uma forma apaixonada e dedicada, não num espírito negocial, como alguns fazem nos nossos dias, que fazem do Evangelho o seu próprio negócio, que fazem, parece que Deus é um criado. Não, Deus não é assim. Deus é amor e Deus não olha para a nossa condição económica ou literada, ou as nossas habilitações literárias. Deus não olha para o nosso sangue, de que nós pertencemos a uma boa família ou não, mas Deus nos ama. Ele não faz qualquer tipo de exceção de pessoas. Note que na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo pôde salvar aquele homem que estava à sua direita. Não porque ele fosse digno, não porque ele merecesse, não porque ele tenha tido uma boa vida, mas porque ele olhou para Jesus e reconheceu não só o seu pecado, como reconheceu que só Jesus o podia salvar. Por isso que o segredo para alcançarmos a vitória, e este é um dos pontos que eu gostava de focar, é sem dúvida entregares a tua vida a Jesus. Porque repare, diz o 3:23 de Romanos que todos pecamos, todos, e ficamos, diz o texto, carecidos da glória, do amor, do favor de Deus. Então há necessidade de nós entendermos esta realidade. Eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. E Jesus Cristo é aquele que quer salvar a tua alma, a tua vida. E o segundo ponto importante, não menos importante, é para quem já conhece Jesus, para quem tem Deus como seu Senhor, deve naturalmente olhar para a palavra de Deus e entender que a sua fé, a vida, o justo, que somos. E justo é quem? É aquele que procura viver de acordo com os princípios de Deus nesta geração, nesta sociedade, neste tempo tão conflituoso, tão cheio de adversidades, tão cheio de situações que não são muitas vezes fáceis de gerir, mas que nós possamos, com todo o nosso coração, entender que deveremos viver para ser justos diante de Deus e não diante dos homens. Por isso que a Bíblia também diz para não sermos justos aos nossos próprios olhos. Porque muita gente quer ser justo a seus próprios olhos. E o texto é muito claro: não me envergonho do Evangelho. E nós, como cristãos, nesta geração em que o ateísmo está a crescer, em que as várias formas de fé e de ateísmo e de agnosticismo está a crescer, nós não podemos ter vergonha da nossa fé, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está onde tu estás, Ele está perto, Ele está ao clique da tua oração. Tu oras e Ele responde-te, tu oras e Ele pode trazer solução para a tua vida. Nesta manhã, meus queridos amigos, neste dia, ou nesta noite, depende do horário, que vejas esta pequena meditação, que tu possas, no lugar onde te encontras, olhar para Jesus Cristo, entregar o teu coração a Ele e, quem sabe, começar uma nova vida. Porque, primeiro, para Deus não há exceção de pessoas. Segundo, todos temos necessidade de Salvador. Não todos pecamos, porque não? Porquê fugir de uma verdade tão profunda? E, por fim, não teres vergonha do Evangelho. Não tenhas vergonha do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele. Por isso que o Evangelho, e o apóstolo Paulo em determinado momento também disse: se eu prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta
essa obrigação. Nós, Igreja Cristã, aqui na cidade de Orem e Fátima, em Portugal, e eu, pastor Paulo Ferreira, eu desejo a todos a continuação de um bom dia e não esqueça de continuar a aceder-nos através do YouTube, através do nosso site, do nosso website e também do nosso Facebook, que é Encontra a Igreja ICIR, e como no YouTube também através do ICIR, Igreja ICIR também, Orem Fátima, e vai nos encontrar, e através disso poder ser abençoado com tantas meditações que lá temos, que poderá ser bênção para a sua vida. Um bem-aja para todos e Deus abençoe ricamente. E não esqueça do que eu lhe falei, entregue o seu coração a Jesus. Qualquer coisa que precise, basta contactar-me. É fácil de encontrar-me através do WhatsApp, como também através das redes sociais. Deus abençoe e um bem-aja para todos.